Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vamos estar juntos para aprender um pouco mais sobre língua portuguesa nesta aula. Vamos ver o que vamos estudar hoje? O objeto de conhecimento é predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O estudo dos processos estruturais morfossintáticos do período simples da língua portuguesa, dando ênfase à análise dos tipos de predicados, efeitos de sentidos decorrentes do uso de determinado predicado. Ok? Então é o que nós vamos estudar agora. Vamos lá? Muito bem. Nas aulas anteriores, nós estudamos sujeito. Nós aprendemos que numa oração nós temos sujeito e predicado. Muitas vezes vão aparecer apenas o predicado, sem o sujeito, devido à construção da oração e o tipo de sujeito. Lembra que no sujeito oculto aparece apenas o predicado, mas a oração está completa, tem sentido completo. Então, nós estudamos o sujeito e agora vamos estudar o predicado. Vamos lá? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. É este o conteúdo desta nossa aula. E vamos começar. Predicado é formado por um ou mais verbos. Então, para começar, o que é o predicado? Predicado é tudo que se fala a respeito de quem? Do sujeito. Então, se eu disser João foi para casa, para casa. Quem é o sujeito da oração? É o João. De quem nós estamos falando? Do João. O que nós estamos falando do João? Então, o que nós falamos do sujeito é predicado. O predicado é tudo que vai sobrar quando eu tirar o sujeito. Certo? Então, tudo que se fala sobre o sujeito é predicado. E o predicado, ele pode aparecer com um verbo ou mais, também já estudamos sobre isso. Um verbo, João foi. Mais verbos, João estava indo para casa. Viram agora? Eu tenho a mesma informação, porém, eu tenho dois verbos. Eu tenho uma locução verbal. Eu tenho dois verbos trazendo apenas uma informação, certo? Então, um predicado, que é tudo aquilo que se fala do sujeito, ele pode aparecer com um verbo ou com mais verbos, como é o caso aqui. É aquilo que se declara, ó, é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e em pessoa com ele, ok? Então, continuando, vamos ver o exemplo, né? Exemplo de predicado. Lúcia correu no final da semana passada. No exemplo acima temos o sujeito da ação. Para determinar o sujeito, devemos fazer a pergunta. Olha lá. Quem correu? Quem foi? De quem nós estamos falando? Estamos falando da Lúcia. Então, a Lúcia é o sujeito simples que realiza essa ação, certo? E aí, o que sobra? Depois que eu tiro o sujeito, sobra o quê? O predicado,
certo? Vamos ver? Então, o predicado, vamos ver. Então, o sujeito já sabemos que é quem pratica a ação. Vamos ver os predicados, então? Predicado. Após identificar o sujeito da ação, todo o restante é predicado. Ok? Então, trata-se da ação realizada pelo sujeito, que nesse caso corresponde a correu a semana passada. Logo no início da aula, eu disse que a oração podia ter sujeito e podia ter só predicado, lembra? Devido ao tipo de sujeito. Então, eu fui ao mercado. Aqui eu tenho um sujeito simples, certo? Um sujeito explícito. Está aqui. Sujeito, eu. Predicado, fui ao mercado. Mas eu posso construir esse mesmo pensamento de uma outra forma. Fui ao mercado. Onde está o sujeito? Eu tenho apenas predicado. Lembra que eu falei que a oração pode aparecer com sujeito e pode aparecer sem sujeito. A oração tem sujeito e predicado. Via de regra, eu tenho, dentro de uma construção de uma oração, eu tenho sujeito e predicado. Mas pode aparecer somente o predicado. Olha aí, fui ao mercado. Tem sujeito? Tem, claro que tem. Alguém praticou essa ação aí. Quem foi? Está implícito, né? E como é que eu sei quem foi que praticou essa ação? Pela terminação verbal, pela desinência verbal. Eu sei que é um sujeito oculto. Por isso que eu tenho nessa oração apenas predicado. Por isso que eu disse no início. A oração pode ter sujeito e predicado, e pode também aparecer apenas predicado, que aí é o caso do sujeito oculto, só para relembrar e trazer para o nosso predicado aqui, tá bom? Então, em relação à oração que nós vimos antes, o predicado é tudo que sobrou depois que eu tirei o sujeito. Então, corresponde a correu a semana passada, ok? Agora vamos ver. Existe o sujeito e predicado. Eu tirei o sujeito, o que sobra é predicado. Só que existem vários tipos de predicado. E é isso que nós vamos ver agora. Temos vários tipos de predicado. Vamos começar a ver os predicados? Tipos de predicado. De acordo com o seu núcleo significativo, os predicados são classificados em 3 tipos. Vamos ver? Quais são os 3 tipos desses predicados? Vamos ver o primeiro. Predicado verbal. Predicado verbal. Indica uma ação, tá? Lembra sempre. Predicado verbal, verbo de ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional. Quando eu falar em verbo nocional, você lembra que é verbo de ação. Nocional, verbo de ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito, certo? Nós caminhamos muito hoje. Núcleo. Sempre que o predicado for verbal, o núcleo do predicado é o verbo. Então, sempre que o predicado for verbal, o verbo é de ação e o núcleo do predicado é o verbo. Então, núcleo, caminhamos. Vamos ver outro exemplo. Cheguei hoje de viagem. Olha aí uma oração que só tem predicado. Ó. Cheguei hoje de viagem. Então, aqui eu tenho mesmo um sujeito oculto. Relembrando aí, sujeito oculto. Porque não aparece explícito quem praticou a ação e pela desinência verbal, pela terminação verbal, eu sei que esse verbo está na
primeira pessoa do singular, então é um sujeito oculto, ok? Então, olha aí, cheguei hoje de viagem. Núcleo do predicado, cheguei. Por quê? Porque é um verbo de ação ou verbo nocional, ok? O cliente perdeu os documentos. Temos aqui o sujeito e predicado. Então, o que está falando sobre o cliente? Qual é a informação que eu tenho sobre o sujeito? Perdeu os documentos. É um predicado verbal. Por que predicado verbal? Porque é um verbo de ação. De ação. Ou verbo nocional. Lembra? Então, verbo de ação, predicado verbal. E o núcleo do predicado, o próprio verbo. Certo até aí? Muito bom. Então, vamos ver o próximo tipo de predicado. Qual é o próximo tipo de predicado? É o predicado nominal. O próprio nome já dá uma dica, né? O próprio enunciado já dá uma dica. Predicado nominal. Se o outro predicado é predicado verbal, dá a dica que tem verbo. Nesse também tem verbo, só que é um verbo diferente. Indica estado e qualidade. Se naquele o verbo indica ação, nesse aqui ele vai indicar apenas e tão somente estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Verbo de ligação. Alguém de vocês lembra quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, andar. Ah, mas andar é de ação, professora. Não, se eu ando triste, é de ligação. Se eu ando depressa, é de ação. Viu que dificuldade para entender? Precisamos ler, precisamos analisar, precisamos nos concentrar para entender em que sentido aquela palavra foi usada, em que contexto. Se eu disser fiquei triste, como está aqui, se eu disser fiquei triste, eu tenho um verbo de ligação, porque está informando o meu estado. Fiquei triste. Agora, se eu disser fiquei em casa, agora já não é mais verbo de ligação, porque está indicando uma ação. Fiquei em casa é um verbo de ação. Fiquei triste é um verbo de ligação. Então, o contexto no qual o verbo está inserido é importante ser analisado, certo? Então, o predicado nominal, e tem outros aqui, tá, pessoal? Tem outros, não são só esses, não. E que tem outros que têm duplo sentido também, como o ficar e o andar. Preste atenção. Então, o predicado nominal, ele vai indicar estado ou qualidade. E ele sempre vai ser um verbo de ligação, que vai indicar o estado. E o predicativo do sujeito, que complementa o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade ou um estado, certo? Então, vamos ver isso na prática já já. Há somente um núcleo, caracterizado pelo nome, substantivo ou adjetivo. Por exemplo, vamos ver. Vamos ver o exemplo. Alan, ou Alan, está feliz. Perceberam? Está indicando o quê? O estado do Alan. Ele está feliz. Núcleo, feliz. Então, este é um verbo que não indica ação, indica estado ou qualidade. É um verbo de ligação que se chama, ok? Fiquei exausta. Olha aí o fiquei, olha o verbo ficar aí.
Nesse caso, fiquei exausta, esse verbo fiquei aqui, que é do verbo ficar, está indicando um estado. E o núcleo é o predicativo do sujeito. Então, nesse caso, esse verbo é de verbo de ligação, certo? Se eu dissesse fiquei em casa, fiquei na fazenda, fiquei na sala, fiquei no quarto, fiquei no quintal, fiquei no escuro, aí é um verbo de ação, porque eu estou praticando uma ação. Então, muito cuidado com o contexto no qual o verbo está sendo usado, está inserido na construção desse pensamento. Ele continua atencioso comigo. Olha, verbo continuar. Ele continua atencioso comigo. É um verbo de ligação também. E o núcleo é atencioso, ok? Então, já temos o predicado verbal, que é um verbo de ação ou nocional. Temos o predicado nominal, que eu vou ter sempre um verbo de ligação, certo? E agora vamos ver o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele é um pouco mais complexo, né? Precisamos de mais atenção agora. Ao mesmo tempo que indica uma ação, indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa também uma qualidade ou um estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo, certo? Nesse caso, a presença de predicativo do sujeito, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, que nós vamos ver já já. Complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica, tá? Vamos ver então na prática aí como é que é isso. Suzana chegou cansada. Então, tenho aqui o sujeito e aqui eu tenho o predicado. Nesse predicado, eu tenho duas informações. Eu não tenho apenas uma informação, eu tenho duas. A Suzana chegou e ela estava cansada. Concordam? Então, aqui eu tenho um verbo de ação e aqui eu tenho um predicativo. Certo? Então, olha aí, onde é que está esse segundo verbo? Está bem aqui, ó. Então, Suzana chegou e estava cansada. O verbo de ligação, ele vai ficar implícito. Ele não vai estar claro. Mas você subentendeu que ali existe um verbo. Está atribuindo um estado ao sujeito, não está? Então, eu preciso do verbo de ligação. E ele está implícito bem aqui. Certo? Então, eu tenho Suzana chegou cansada. Eu tenho um núcleo chegou e aqui cansada. Terminaram satisfeitos o trabalho. Olha aí, terminaram satisfeitos o trabalho. Núcleo, terminaram. Verbo de ação, predicado verbal e satisfeitos. Para eu atribuir essa qualidade a esse trabalho, obrigatoriamente eu preciso ter um verbo de ligação, estando ele explícito ou implícito. Aqui no caso, implícito. Terminaram satisfeitos o trabalho. Então eu tenho um verbo de ação, eu tenho aqui o predicativo, então eu tenho um predicado verbo nominal, certo? Considerou a caminhada desagradável. Olha aí. Considerou a caminhada desagradável. Núcleos. Primeiro, o verbo de ação. Opa, desculpe aí. Primeiro, eu tenho que destacar o verbo de ação, que é o predicado verbal. Verbo de ação, predicado verbal.
Considerou o quê? A caminhada. Olha aqui. Esse verbo considerou, ele é um verbo transitivo direto. Percebam que quando você diz considerou, você precisa explicar considerou o quê? Porque é um verbo que não tem sentido completo, concordam? Então, considerou o quê? A caminhada. Então, a caminhada é um objeto direto, porque complementa o sentido desse verbo. Estão acompanhando aí? O que é desagradável? A caminhada. Concordam? O que é desagradável? A caminhada. Então, eu tenho aqui um predicado verbo nominal e esse desagradável, ele está atribuindo uma qualidade ou um estado ao objeto. Lembra que eu falei que explicaria mais tarde o que era o objeto lá? Então, olha aí. Considerou a caminhada desagradável. O que era desagradável? A caminhada. Então, esse predicativo aqui é predicativo do objeto, certo? Qual é o objeto? Caminhada. Ok? Continuando. Para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que indica a ação está expresso. Como eu disse, está explícito na oração. É um verbo de ação. Encontrei um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal, não tem segredo. Porém, o verbo que indica estado ou qualidade vai estar oculto, vai estar implícito. Não dá para ver, mas você sabe que ele está aí, porque sem ele não é possível ter sentido a oração, ok? Então, olha aí. Assim, Suzana chegou. Caracteriza o verbo nocional, o verbo de ação, o qual representa a ação do sujeito, enquanto que estava cansada indica o estado do sujeito, né? Mas o verbo não é nocional, né? O verbo não nocional não aparece claro na frase. Então, Suzana chegou cansada. Suzana chegou e estava cansada. Mas o estava não aparece. Então, muita concentração na hora de fazer essa análise, tá, pessoal? Continuando. Vamos lá. O predicativo do objeto expressa uma qualidade, um estado ou uma condição do complemento verbal. Mostrei já anteriormente, né? Agorinha. Existem dois tipos, o predicativo do objeto direto e do predicativo do objeto indireto, ok? Então, na oração anterior, eu até mostrei para vocês, né? Então, vamos continuar vendo mais exemplo. Vamos lá? O predicativo do sujeito qualifica o sujeito de uma oração. Então, o predicativo do sujeito vai dar qualidade lá para o sujeito. O adjunto adnominal é um termo que acompanha e caracteriza o substantivo. O predicativo do objeto, então, o predicativo do objeto pode ser encontrado apenas no predicado verbo nominal. Então, aqui, o predicativo do sujeito qualifica o sujeito de uma oração, eu vou sempre encontrar com o verbo de ligação, certo? Quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo. Verbo de ligação. Predicativo do sujeito. Não tem segredo. Tá ok? Então, o que acompanha o substantivo aqui é o adjunto adnominal, apenas para acompanhar, mas não vai alterar em nada na análise que vamos fazer. O predicativo do objeto pode ser encontrado apenas quando tiver predicativo verbo nominal. Vamos ver isso na prática, vamos lá? Joana encontrou o amigo enfurecido. Sujeito, Joana. Verbo transitivo direto. Eu vou lá agora analisar o verbo. É verbo de ação, não tem sentido completo, porque quem encontra, encontra alguém. Encontrou quem? O amigo. Então, o amigo é um objeto direto. Ele vai
complementar o sentido. Joana encontrou o amigo. Ok? Até aí? Mas quem está enfurecido? É a Joana ou é o amigo? É o amigo, não é? O amigo enfurecido. Quem está enfurecido? O amigo. Então, quando eu vejo que o predicativo é aqui do objeto, é um predicativo do complemento do verbo, que é o objeto direto, então eu tenho um predicativo do objeto, certo? Então, esse enfurecido, você tem que perguntar. Quem é que está enfurecido? É a Joana ou é o amigo? É o amigo. Então, é predicativo do objeto. Por que predicativo do objeto? Porque amigo é objeto direto desse verbo encontrou. Continuando, a realidade fazia-o infeliz. Sujeito, a realidade fazia-o infeliz. Olha aí, fazia quem infeliz? Então, olha aí, verbo de ação, fazia, né? Fazia. O objeto direto. Presta atenção. Fazia alguém. Aqui esse o não é um artigo pessoal. Esse o aí é um pronome que está substituindo um nome. Eu poderia dizer que a realidade fazia Mário. Fazia Mário infeliz? Poderia. A realidade fazia Mário infeliz. Mas eu não quero usar a palavra Mário, eu já usei uma palavra, já usei o nome dele nas frases anteriores no meu texto, eu não quero, eu quero substituir para deixar o meu texto mais elaborado. Então, a realidade fazia o. Esse o é um pronome que corresponde ao Mário que eu coloquei ali. Então, esse o está completando o sentido do verbo fazia. Então, fazia quem infeliz? Fazia Mário infeliz. Certo? Então, olha aí. A realidade fazia o infeliz. Então, nós temos o que aí? Temos um predicativo do objeto. Por quê? Porque o aqui, esse pronome, ele é o objeto direto do verbo fazia. Qual é o sujeito da sua oração? Está aqui, ó, sujeito. Então, não é do sujeito. Quem era infeliz? Era a realidade ou era o Mário? Era o Mário. O Mário é o que nessa oração aí? Está representado pelo pronome o. Então, infeliz era o Mário. Mário é o objeto direto do verbo fazia. Então, eu tenho aí um predicativo do objeto direto. Ok? Continuando. Considero essa situação insustentável. Considero, cadê o jeito? Só tem predicado, porque eu tenho aqui um objeto, tenho aqui um sujeito oculto, certo? Pela terminação verbal, que está na primeira pessoa do singular, e não aparece explícito quem praticou a ação, então eu estou diante de um sujeito oculto. Então, considero o quê? Considero é o verbo, certo? Mas é um verbo transitivo direto, que quem considera algo. Então, essa situação é o quê? Vai completar o sentido do verbo, né? Objeto direto. Por quê? Quem considera algo. Essa situação é o objeto direto do verbo considero. O que é insustentável? A situação, certo? Então, eu tenho aqui, esse insustentável aqui é um predicativo do objeto direto. Predicativo do objeto direto. Está aqui. Porque vai atribuir uma qualidade para o objeto. Então, considero essa situação está ou é
insustentável. Então, sempre lembrando que o verbo de ligação está escondidinho aí, tá, pessoal? Então, é ou está insustentável. Então, tenho aí um predicado verbo nominal. Verbal, porque eu tenho um verbo de ação, verbal, e nominal, porque eu tenho aqui um predicado do objeto, predicativo do objeto, ok? Mais um pouquinho, vamos ver mais uma. Lucinda chamou-lhe traidor. Lucinda é o sujeito. Chamou, quem chama, chama a alguém. Lembra? O lhe sempre será objeto indireto, tá, pessoal? Sempre. Encontrou o lhe completando o sentido de um verbo, é um objeto indireto. Quem era traidor? Era a Lucinda ou era o Mário aqui? É o Mário, né? O fictício aqui. Traidor é o Mário. Então, traidor é o predicativo do objeto indireto, porque o lhe sempre será objeto indireto, e aí nós estamos diante de um predicado verbo nominal. Por quê? Lucinda chamou alguém e esse alguém é traidor. Perceberam a colocação? Perceberam a forma como foi construído esse pensamento, essa oração? Então, sempre que for trabalhar nessa questão, precisa ter concentração, analisar como foi usado e fazer pergunta para todos os termos da oração, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!